Boa tarde, meus amigos. Que Deus esteja com cada um, fazendo parte da vivência, das atitudes e dos pensamentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas falhas, assim como nós também devemos perdoar os que falham conosco. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal. Que assim seja, com a graça de Deus. E hoje daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, que veio nos deixar essa bênção das palavras do Cristo toda mastigadinha para que possamos entender. O capítulo de hoje a ser estudado é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Na introdução nós temos assim os itens: conhece-se a árvore pelos frutos, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos. Aí temos as instruções dos espíritos. Os falsos profetas, características do verdadeiro profeta. Os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Então, iniciemos a leitura. Conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Isso está em Lucas 6:43-45. Então, meus amigos, vamos pensar um pouquinho o que diz nesse item de número 1. Olha só, haverá falsos cristos e falsos profetas. E Lucas nos diz: nós somos aquilo que pensamos, sentimos, e aí, depois de pensar e sentir, o que nós fazemos? Falamos. E é aí que se vê quais são os nossos frutos. Por quê? Porque a gente deixa sair pela nossa boca aquilo que estamos impregnado lá dentro de nós. E estaremos unidos àquilo que damos importância. Nosso coração está cheio daquilo que sentimos, que pensamos, e dentro de nós ainda existe a dualidade, ainda existe o bem e o mal. Por isso estamos aqui no nosso planeta Terra, para aprendermos, para nos burilarmos. Nós ainda lutamos contra os maus sentimentos, contra os maus pensamentos, contra as emoções ruins como raiva, orgulho, vaidade. Tudo isso ainda faz parte do nosso ser. E é por isso que estamos estudando e tentando nos melhorar. Temos que parar, pensar. Sempre, se fizermos isso, pararmos, pensarmos diante de uma situação antes de falarmos. Porque às vezes nós falamos e dizemos: mas eu disse sem pensar. E pedimos desculpas. Mas aquilo que deixamos escapar, foi sem pensar, escapou, é o que ainda faz parte do nosso consciente. Nós estamos buscando a melhora, porém,
ainda não estamos prontos. Se deixarmos para falar quando estivermos mais equilibrados, erraremos menos. A vigilância, olha, por isso que no Evangelho sempre nos diz, vigiai e orai. Porque a invigilância ainda nos faz falarmos o que está impresso, gravado lá dentro do nosso coração, embora estejamos buscando a reforma. Nós estamos tentando, estamos buscando, estamos ali como um diamante bruto, tirado da terra, sujo ainda com imperfeição. Mas se nós começarmos nos atos do dia a dia a pensar antes de falar, nós vamos ver o quanto vamos nos melhorar e como vamos mudar aqueles que estão à nossa volta, porque verão que estamos buscando a nossa melhora e agindo melhor com eles, né? Agora vamos à leitura ao item 2. Começa assim: guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Mateus 7, 15 a 20. Bem, o que nos diz esse item? Guardai-vos dos falsos profetas. Pois bem, os verdadeiros profetas vêm trazer o bem. Os falsos profetas vêm manipular, enganar, trazem nas entrelinhas aquilo que levam as pessoas a fazerem, aquilo que eles querem. Por exemplo, médiuns orgulhosos se deixam fascinar, pensando estar passando mensagens de espíritos elevados, mas que no fundo são apenas joguetes se deixando levar e que geralmente fazem mal a si próprios e aos outros que o acabam seguindo. Então temos que nos guardar de termos essa vaidade, esse orgulho, pois os verdadeiros profetas trazem mensagens que fazem elevar as pessoas sem exaltá-las, porém as colocando para cima, dando esperança, dando alegria, mostrando que, embora as dificuldades existam, com fé, disciplina, com orar e vigiar, tudo terá solução. E nos dá a certeza de que tudo o que acontecer com a gente, com o planeta, é um aprendizado para a nossa evolução. A certeza de que Jesus está no comando. Isso é diferente de pensar, nada vai acontecer comigo, e se arriscar nos abismos da invigilância. Não é assim. Nós temos que saber que somos seres que estamos aqui para passar por provas e provações, né? Então nós não devemos arriscar e pensar, olha, nós estamos agora, um exemplo, em época de pandemia. Então eu não posso pensar assim, eu sou espírita, eu vou à casa espírita, eu frequento, ou agora nessa fase eu participo virtualmente dos estudos. Nada vai acontecer comigo. E aí eu vou me arriscar, sair pelas ruas, pelo comércio, buscar um alimento sem máscara, sem voltar para casa e me higienizar, sem usar o álcool, que é uma das coisas que se sabe que extermina esse vírus.
Então, gente, não é por isso, por acreditar em Jesus, que devemos nos colocar à beira do abismo e nos jogarmos. Claro que dá vontade de abraçar nossos amigos quando os vemos, mas Jesus nos ensina a ter disciplina, inclusive nessa época. Disciplinai-vos, filhos. Ouçam o que o coração, com o aprendizado que já tem, lhes diz. A vontade é do abraço, mas emane uma energia virtual. Então, isso tudo é o cuidado. E o cuidado também em nós, espíritas e médiuns, não nos deixarmos levar pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência e cairmos nas garras daqueles irmãozinhos que vêm através de nós deixar mensagens que por vezes fazem o nosso próximo afundar, ao invés de levantá-los, né? Vamos agora para a leitura do item 3. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muito viverão em meu nome, dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará, mas será salvo aquele que preservar até o fim. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Mateus 24, 4 e 5, 11 a 13, 23 e 24, e Marcos 13, 5 e 6, 21 e 22. Pois bem, meus amigos, olha o que nos diz aqui. Haverão tantos dizendo serem profetas do bem, que seria fácil acreditar, pois fariam coisas espantosas, que poderiam enganar até os escolhidos, é o que nos diz. Por isso temos que prestar muita atenção. Já diz um velho ditado, lobo em pele de cordeiro. Então, basear tudo, gente, tudo no Evangelho de Cristo, para que não nos deixemos cair pela enganação. A colocação de Jesus para termos cuidados. Estamos agora em tempo de transição. O que é isso? Transição é igual mudança. Sabe quando a gente muda de casa? Vai para uma casa nova, onde tudo tem que sair do lugar e ser encaixotado e depois arrumado novamente na nova morada? Pois bem, isso é uma mudança. E isso é um período de turbulência. E o que a mudança de casa tem a ver conosco nesse momento? Nós estamos assim. É como nós estamos agora. Nós estamos mais em um planeta de prova e expiação. E nem estamos... Olha, nós não estamos mais em um planeta de prova e expiação e nem num de regeneração. Pois bem, estamos o quê? Em fase de mudança, como mudar de casa. Mas não é uma casa física, é uma mudança de atitude, é uma mudança dos escolhidos que continuarão de nova visão sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas. É uma fase de turbulência. Nós sabemos disso, é uma fase de turbulência. Mas que temos como passar com isso? Estamos em transição.
é um período propício à aparição de falsos profetas, que buscam trazer a descrença, a desilusão, o medo, falsas ideias. Geralmente, a maioria desses falsos profetas vem através de médiuns desavisados e orgulhosos. Vem como se estivessem trazendo ali a solução para tudo. E não só os médiuns, mas aqueles que os ouvem acabam se deixando levar e por vezes perdendo aquilo que buscou durante essa encarnação, que é o seu melhoramento e o seguir a Cristo, os mandamentos de Deus, né? No item 4, missão dos profetas. É comum atribuir aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Disse de todo enviado de Deus com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, então, ser profeta sem fazer profecias. Esta era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando foi levado perante ao sumo sacerdote Caifás, os escribas e anciãos que estavam reunidos lhes cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza e dize quem foi que te bateu. Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão do futuro, seja por intuição, por revelação providencial, a fim de transmitir advertência aos homens. Como as suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade de um profeta. Então vamos ver um pouquinho em relação a esse item 4, né? Que nos diz qual é a missão dos profetas. Profetas. Profeta é aquele que ensina, que traz a profecia, né? Que traz ensinamentos e esclarecimentos, e não a profecia em si que vem dos videntes, aquela profecia de adivinhação do futuro, de saber o que aconteceu. O que nos diz também aqui nesse pedacinho é que alguns dos profetas lá naquela época tiveram sim o dom da revelação do futuro para prevenir e advertir os homens, mas que ultimamente vem sendo usado muitas vezes, né? Muitas das vezes, a colocação dos profetas como se fosse a profecia de vidência, de adivinhação, de saber o que vai acontecer, e não é isso, porque o profeta de verdade, ele traz ensinamento na base do bem, do Cristo, traz esclarecimentos para o bem. E enquanto aqueles outros que dizem profetizar e trazendo adivinhações, eles apenas estão ali colocando, mas não da forma profética como deve ser, do ensinamento baseado em Cristo, né? Por exemplo, a energia, ela não é boa nem é má. O conhecimento não é bom e nem é mau, dependendo do conhecimento, pois tanto energia quanto conhecimento serão bons ou maus de acordo com a direção que aqueles que usam lhe darão, né? Energia e bondade não são sinônimos. Não dá para dizer que são
sinônimos o que está ali. Conhecimento para usar os fluidos universais, para conseguir curas, não significa que quem esteja usando seja ali um representante da bondade divina, que são seres ligados, às vezes, ainda ao mal e que também detêm o conhecimento, que também usam essa energia da mediunidade para manipular os fluidos e conseguir o que desejam. Nesses últimos tempos, nós temos visto muito isso. Quantos médiuns tidos aí como maravilhosos servidores de Cristo, trabalhadores de Cristo, não estavam usando, manipulando essa energia universal e esse conhecimento que tinham para fazer coisas não boas, né? E muitas vezes pessoas que buscam a cura são curadas sim, e pensam ser através dos médiuns imperfeitos moralmente, mas no fundo esses são acompanhados de pessoas, de espíritos que o assessoram por terem uma elevação moral e que, juntando a fé e a busca interior do necessitado, se consegue o resultado esperado. Médiuns assim são dignos de piedade e de oração em seu favor, para se desvencilharem do erro causado a muitos e a eles próprios. Então, a gente precisa ficar bem atento, né? Porque o conhecimento que se desenvolve através dos estudos sobre a mediunidade, o conhecimento ali decifrado de cada palavra, de cada linha, de cada frase do Evangelho e dos livros de obra básica, podem às vezes cair nas mãos de médiuns que ainda moralmente estão deturpados e que são dignos de piedade. Mas isso não quer dizer que aquelas pessoas que os procuraram não tivessem ali a sua melhora, porque vai depender de cada um. Se ele tem, aquele que procurou pelo auxílio, tem uma boa conduta, será auxiliado. Então, saibamos reconhecer os bons profetas. E agradeçamos a Deus por esse momento, por esse estudo, por esse dia. E que Deus esteja com todos. Que assim seja. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao capítulo 15 da Gênese de Allan Kardec, estudando os milagres do Evangelho. Estamos no item 54, prodígios por ocasião da morte de Jesus. Ora, depois da 6ª hora do dia até a 9ª, toda a terra foi coberta de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo de seus túmulos após sua ressurreição, vieram à Cidade Santa e foram vistas por diversas pessoas. Esse é um trechinho de São Mateus, capítulo 27, versículos 45, 51, 52 e 53. Continuando no item 55, Kardec diz: é estranho que tais prodígios realizando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fixava sob o suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não hajam sido notados. Eis que nenhum historiador faz deles menção. Parece impossível que um tremor de terra e toda a terra coberta de trevas durante 3 dias
numa região onde o céu é sempre uma perfeita limpidez, tenham passado desapercebidos. A duração dessa obscuridade corresponde, com bastante aproximação, à de um eclipse solar. Porém, essas espécies de eclipses só se produzem com a lua nova, e a morte de Jesus foi durante a lua cheia, no dia 14 do mês de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do Sol pode também ser produzido pelas manchas que se notam em sua superfície. Em caso desta natureza, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém, jamais ao ponto de produzir obscuridade e trevas. Supondo que um fenômeno dessa natureza tivesse tido lugar naquela época, o seria por uma causa perfeitamente natural. Há aqui uma nota de Herculano Pires, que é o tradutor da Gênese que eu estou lendo, e diz: há constantemente na superfície do Sol manchas fixas, as quais seguem seu movimento de rotação e têm fornecido base para determinar a duração desse movimento. Porém, tais manchas aumentaram de número por vezes em extensão e em intensidade, e é então que se produz uma diminuição na luz e no calor. Tal aumento no número das manchas parece coincidir com certos fenômenos astronômicos e a posição relativa de certos planetas, no que resulta no seu retorno periódico. A duração desse escurecimento é muito variável. Às vezes não passa de 2 a 3 horas, porém, no ano de 535, houve um que durou 14 meses. Voltando ao Evangelho, ao trecho da explicação de Kardec. Quanto aos mortos ressuscitados, pode ser que algumas pessoas tenham tido visões ou aparições, o que não é excepcional, mas, como então não se conhecia a causa de tal fenômeno, afigurava-se que os indivíduos aparecidos saíssem do sepulcro. Os discípulos de Jesus, emocionados com a morte de seu mestre, sem dúvida ligaram a este fato alguns acontecimentos particulares, aos quais não teriam prestado atenção em outras ocasiões. Terá sido suficiente que um fragmento de rochedo se haja destacado daquele momento, para que pessoas predispostas ao maravilhoso tenham aí percebido um prodígio e, ampliando o fato, tenham dito que as pedras se fenderam. Jesus é grande por suas obras, e não pelos quadros fantásticos que um entusiasmo pouco esclarecido entendeu de cercá-lo. Então, aqui no caso, no estudo dos milagres do Evangelho, nesses prodígios relatados por ocasião da morte de Jesus, vem aí a explicação e a argumentação de Kardec, novamente nos lembrando e exortando que Jesus não veio derrogar nenhuma lei natural e que muitas vezes pode ter sido a interpretação, muitas vezes equivocada, dos discípulos, até das pessoas ali, que maravilhadas diante de fenômenos de natureza, de dentro dos fenômenos naturais, acabam por entender como milagres. Então, mais uma explicação. Aí a gente vai pular para o item 56, aparições de Jesus depois de sua morte. Vamos ao estudo desse trecho do Evangelho. Porém, Maria Madalena se conservou fora, perto do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, abaixando-se para olhar no sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um no lugar da cabeça, outro no lugar dos pés. E lhe disseram: Mulher, por que choras?
Ela lhes respondeu: é que levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, ela se voltou e viu Jesus de pé, sem que ao menos soubesse que fosse Jesus. Então este lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se fostes vós quem o levastes, dizei-me onde o haveis colocado, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Logo ela se voltou e lhe disse: Raboni, o que quer dizer, meu mestre. Jesus lhe respondeu: não me toques, pois ainda não subi para meu Pai. Mas ide encontrar meus irmãos, e a eles dizei de minha parte: subo a meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena veio, pois, dizer aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe havia dito tais coisas. Esse lindo trecho é um trecho de São João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. Vamos mais a um trecho do Evangelho. Naquele mesmo dia, 2 de entre eles foram a um lugar denominado Emaús, a uma distância de 60 estádios de Jerusalém, e comentavam tudo o que se passara. E sucedeu que, quando conversavam entre si, conferenciavam, o próprio Jesus veio se juntar a eles e se pôs a andar a seu lado. Seus olhos, porém, estavam tolhidos, a fim de que não o reconhecessem. E ele lhes disse: do que conversais assim, andando, e por que é que estáis assim tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, lhe disse: sois vós tão estranhos em Jerusalém, que não sabeis o que tem se passado nestes dias? Que foi? Perguntou ele. Responderam-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de toda a gente, e acerca do modo por que os príncipes dos sacerdotes e os nossos anciãos o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos fosse ele quem resgatasse a Israel. No entanto, já estamos no 3º dia depois de tais coisas se deram. É certo, algumas mulheres das que estavam conosco nos espantaram, pois que, tendo ido ao seu sepulcro antes do romper do dia, nos vieram dizer que anjos mesmos lhe apareceram, dizendo-lhes que ele está vivo. E alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram todas as coisas conforme as mulheres haviam referido, mas, quanto a ele, não o encontraram. Disse-lhes então Jesus: ó insensatos de coração tardio, para crerem tudo quanto os profetas têm dito. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na sua glória? E a começar de Moisés, passando em seguida por todos os profetas, lhes explicava o que em todas as Escrituras fora dito por ele. Ao aproximarem-se da povoação para onde se dirigiam, ele deu mostras de que ia mais longe. Os 2 o obrigaram a deter-se, dizendo-lhe: fica conosco, que já é tarde e o dia está em declínio. Ele encontrou com os 2. Estando com eles à mesa, tomou do pão, abençoou-o e lhes disse. Abriram-se-lhes ao mesmo tempo os olhos e ambos o reconheceram. Ele, porém, lhes desapareceu das vistas. Então disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós, quando ele pelo caminho nos falava, explicando-nos as Escrituras? E erguendo-se no mesmo instante, voltaram a Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e os que continuavam com eles estavam reunidos e diziam: o Senhor em verdade ressuscitou e apareceu a Simão.
Então também eles narraram o que lhe acontecera em caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto assim confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco, sou eu, não vos assustais. Mas na perturbação e no medo de que foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito. E Jesus lhe disse: Por que vos turbais? Por que se elevam tantos pensamentos nos vossos corações? Olhai para as minhas mãos e para os meus pés, e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, como eles ainda não acreditavam, tão transportados de alegria e de admiração se achavam, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que se coma? Ele lhes apresentara um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhes deu, dizendo: Eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao mesmo tempo lhes abriu o espírito, a fim de que entendessem as Escrituras, e lhes disse: É assim que está escrito, e assim era que se fazia necessário sofresse o Cristo e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que se pregasse em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas. Vou enviar-vos o dom de meu Pai, o qual vos foi prometido. Mas, enquanto permanecei na cidade, até que eu vos haja revestido da força do alto. Esse é um trechinho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 49. Mais um trecho para dar continuidade, olha. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos chamados Dídimo, não se achava com eles quando Jesus lá foi visto. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos que a atravessaram, e não puser o dedo nos furos feitos pelos cravos, e minha mão na abertura do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estando ainda os discípulos no mesmo lugar e com eles Tomé, Jesus se apresentou, achando-se fechadas as portas, e colocando-se no meio deles, disse-lhes: A paz esteja convosco. Disse em seguida a Tomé: Põe aqui o teu dedo e olha minhas mãos. Estende também a tua mão e mete-a ao meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Tu creste, Tomé, porque viste. Ditosos os que creram sem ver. Um trecho do capítulo de São João, um trecho do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 20 a 29. E um último trechinho até a explicação de Kardec. Jesus também se mostrou depois aos seus discípulos à margem do Tiberíades, apresentando-se desta forma: Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, na Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos estavam juntos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Os outros disseram: Também nós vamos contigo. Foram e entraram numa barca, mas naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus apareceu à margem sem que seus discípulos conhecessem que era ele. Disse-lhes então: Filhos, nada tendes que se coma? Responderam-lhe: Não. Disse-lhe ele: Lançai a rede
do lado direito da barca e achareis. Eles a lançaram logo e quase não a puderam retirar, tão carregada estava de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se, pois que estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca e, como não estavam distantes da praia, mais de 200 côvados, puxaram daí a rede cheia de peixes. Trechinho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 8. Depois disso, ele os conduziu a Betsaida, e, tendo lavado as mãos, os abençoou, e, tendo-os abençoado, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Quanto a eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Estavam constantemente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Esse é um trechinho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 50 a 53. Diante dessas belezas apontadas pelos discípulos, Kardec nos diz: as aparições de Jesus depois de sua morte são narradas por todos os evangelistas com detalhes circunstanciados que não permitem duvidar da realidade do fato. Aliás, elas se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito e nada apresentam de anômalo com os fenômenos do mesmo gênero, dos quais a história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos sem excetuar a tangibilidade. Se observam as circunstâncias que acompanharam suas diversas aparições, reconhece-se nelas todos os caracteres de um ser fluídico. Aparece inopinadamente e desaparece da mesma forma. É visto por uns e por outros sob a aparência que não o fazem reconhecido, nem mesmo por seus discípulos. Mostra-se em lugares fechados, onde um corpo carnal não penetraria. Sua linguagem não tem a vivacidade de um ser corporal. Tem o tom breve e sentencioso, particular aos espíritos que se manifestam dessa maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, têm qualquer coisa que não é do mundo terrestre. Sua apresentação causa ao mesmo tempo surpresa e pavor. Seus discípulos, ao vê-lo, não lhe falam com a mesma liberdade. Sentem que não é mais o homem. Jesus mostrou-se, pois, com o seu corpo perispiritual, o que explica não ter sido visto por aqueles a quem não desejava mostrar-se. Se estivesse em seu corpo carnal, teria sido visto por todos como quando era vivo. Desde que seus discípulos ignoravam a causa primária do fenômeno das aparições, não se apercebiam dessas particularidades, as quais provavelmente não notavam. Viam a Jesus e o tocavam, e para eles deveria ser seu corpo ressuscitado. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos realizados por Jesus, que tenham a aparência sobrenatural, e os considera, sem exceção, como lendários, o Espiritismo dá à maior parte de tais fatos uma explicação natural. Prova a sua possibilidade, não somente pela teoria das leis fluídicas, mas por sua identidade com os fatos análogos produzidos por uma multidão de pessoas nas condições as mais comuns. Visto que tais fatos são de alguma forma do domínio público, nada provam em princípio no que toca à natureza especial de Jesus. O maior dos milagres de Jesus, aquele que atesta verdadeiramente sua superioridade, é a revolução que seus ensinamentos operou no mundo, apesar da exiguidade de seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, num pequeno povo quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária,
apenas prega durante 3 anos. Durante esse curto espaço de tempo, é desatendido e perseguido por seus concidadãos, caluniado, tratado como impostor. É obrigado a fugir para não ser lapidado. É traído por um dos seus apóstolos, negado por outro, abandonado por todos no momento em que cai às mãos de seus inimigos. Apenas fazia o bem, e isso não o coloca ao abrigo da malquerença, a qual voltava contra ele os próprios serviços que prestava. Condenado ao suplício reservado aos criminosos, morre ignorado no mundo, pois a história do seu tempo se cala a seu respeito. Nada escreveu e, entretanto, auxiliado por alguns homens obscuros como ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo todo-poderoso e tornou-se a bandeira da civilização. Tinha contra si tudo o que pode fazer malograr os homens, e é por isso que dizemos que o triunfo da sua doutrina é o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova sua missão divina. Se em lugar de oferecer princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele não tivesse a oferecer à posteridade, senão alguns fatos maravilhosos, hoje mal seria conhecido pelo nome. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um estudo da Gênese, os milagres do Evangelho. Quando Kardec nos coloca aqui a conhecer esses trechos maravilhosos, escritos dos exemplos de Jesus, da vivência de Jesus entre nós, nos auxiliando a compreender cada passagem sob a luz da lei natural de Deus Pai, que não enviou Jesus para derrogar a nenhuma delas, e sim para mostrar do que é capaz de fazer quando se direciona ao bem, quando se afina com Deus nosso Pai, quando se acolhe e desenvolve a natureza, a centelha natural divina que Deus colocou em cada ser de sua criação. Então, agradecidos por esses ensinamentos, pedimos humildemente a Deus Pai que continue através dessa doutrina maravilhosa nos esclarecendo cada vez mais, para que possamos clarear nossos pensamentos, consolidar nossa fé, reconhecer-nos enquanto filhos de Deus. E assim, diante de cada prova que há de surgir na vida de cada um de nós, haveremos de lembrar essas lições do Cristo, erguer a cabeça, mas com humildade pedir: Deus Pai, me ajude nessa hora que para mim é de prova. Me dê forças, resignação, paciência, para passar com coragem cada uma delas, sem maldizer, sem blasfemar, sem reclamar. Me auxilia a me inclinar a fazer o melhor, a não paralisar. A não paralisar na medida em que posso continuar vibrando, na medida em que poderia continuar me expressando, seja por palavras, por gestos. Pai querido, esteja sempre comigo, como com todos os meus irmãos. E assim, queridos, desejo de todo o meu coração uma boa tarde a todos. Fiquem no amor de Deus.